Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite a todos. Do nosso campo material, do campo espiritual da casa, onde estão também inúmeros companheiros que vêm sempre participar das atividades doutrinárias. Hoje nós vamos abordar um tema que afeta a todos nós, mesmo os que não são pais biológicos. Nós vamos navegar pela doutrina espírita para nos situar a respeito desse tema da infância e as nossas responsabilidades como tutores desses espíritos que estão retornando à Terra. Hoje à tarde, quando a gente estava se preparando para essa missão agora noturna, não sei por que nós lembramos de um episódio da nossa adolescência que aparentemente não conseguimos entender o motivo, por que nós lembramos disso. A gente estava um belo dia lá no bairro Prado, com aquela turma dos adolescentes lá na rua, conversando fiado, fazendo sei lá o quê, né? Naquela época a gente não tinha nem religião, nem religiosidade e nem responsabilidade para falar com franqueza. Aí um dos colegas virou, a conversa lá era em torno de crianças que nascem com síndrome de Down. Um dos colegas virou e falou assim: se eu tiver um filho assim, eu prefiro suicidar. E aquilo, nós ouvimos aquilo sem fazer um julgamento, mas tudo soou muito estranho. Acho que a gente não sabia direito o que era síndrome de Down e não estávamos entendendo por que uma situação dessa implicava a pessoa suicidar, né? É preferível suicidar ter um filho assim. Então a gente vai congelar esse assunto. Vamos passar aqui as informações do Espiritismo e vamos ver lá no final se a gente vai ter a resposta. O que é preferível fazer? Para a gente entender como é que a doutrina espírita nos carrega no colo e nos leva para as melhores soluções pelo esclarecimento. Então vamos lá em O Livro dos Espíritos, o primeiro trabalho do Allan Kardec na elaboração da codificação do Espiritismo, onde ele elaborou perguntas e quem respondeu as perguntas foram espíritos que estavam assessorando esse trabalho. Então foi uma primeira edição lá com 500 e poucas perguntas e a segunda, que é a atual, 1019 perguntas. E as respostas são dos espíritos, por isso que se chama O Livro dos Espíritos, não é o livro do Kardec. Então, na questão 379, que está projetada aí, o Kardec perguntou o seguinte: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pergunta interessante para aqueles que não têm ainda essa noção. E aí? Um espírito que anima o corpo de uma criança, ele é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Olha aqui como é que foi a resposta. Pode ser até mais se ele progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então o espírito é um ser, uma mônada divina, que tem inteligência, que tem o potencial de desenvolvimento, que tem livre-arbítrio, que vai desenvolvendo à medida que ele vai progredindo, vai se ampliando. Mas esse espírito tem um freio que se chama matéria, e ele volta para essa experiência na matéria através do corpo físico, porque ele tem um corpo astral, que não é de uma matéria como a nossa, é uma matéria espiritual, se chama perispírito, mas através do corpo de carne, esse espírito recebe diversas restrições. Ele não consegue fazer tudo o que ele quer. Então, muitas vezes, a gente vê aí crianças pequenininhas tocando piano maravilhosamente e o pessoal falando: isso aí foi reencarnação de algum espírito que foi pianista. Pode ser.
Fato é que numa encarnação seguinte, ele pode receber um corpo com um cérebro que ele não vai conseguir fazer nada com música. Aquele pendor vai ser apagado, porque ele tem que desenvolver outras coisas. Então, o corpo físico é um filtro que o espírito vai se expressar à medida que ele for se desenvolvendo nas reencarnações e de acordo com as necessidades dele. Isso serão os engenheiros lá que vão fazer o projeto do corpo seguinte que ele vai receber na próxima reencarnação, aliado ao perispírito que ele já possui, que vai também se projetar naquele corpo. Então, guardadas essas proporções, ele fala aqui que o espírito que vai animar o corpo de uma criança, ele pode ser mais evoluído do que os pais, porque não depende, não tem essa questão da consanguinidade. A questão é o potencial do espírito, as suas capacidades e o que ele vai receber de permissão com aquele corpo para ele se desenvolver. Então, prosseguindo, o Kardec perguntou na questão 380, abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Afinal de contas, como é que funciona isso? Aí os amigos espirituais responderam, desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. É o filtro que é feito pelo nosso corpo físico, pelo cérebro. Ele tem o potencial muito desenvolvido quando ele estava na condição de adulto, ou anteriormente, numa vida passada, ou na erraticidade, quando ele estava desencarnado. À medida que ele teve de reencarnar, esse potencial vai ter que passar pela fieira da matéria novamente. E no período infantil, às vezes, não tem condição de desenvolver tudo. Ele pode não receber um corpo que vá permitir que ele tenha plena liberdade de exercer suas faculdades. Este, pois, tem efetivamente limitada inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. Nós tínhamos uma amiga médium aqui da casa, que ela teve um filho que foi até 30 anos com uma paralisia cerebral. Então ele ficava aos cuidados dela como se fosse um vegetal. Não conseguia comunicar, não conseguia nada, né? Mexia talvez só os olhos. Mas ela dizia que à noite, em desdobramento, ela conversava demais com ele e que era um espírito lindo, uma pessoa bonita e de uma inteligência. Então ela teve essa experiência de passar pelo cuidado com aquele filho por 30 anos, mas ela também teve a oportunidade de comunicar com ele com liberdade pelo campo mediúnico, pela mediunidade onírica, na hora dos sonhos, na hora do sono, do desdobramento. Então Kardec emendou mais uma pergunta. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que essa imperfeição dos órgãos lhe impõe? O espírito está sofrendo ali porque ele está no corpo de criança? Não. Esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza, de acordo com as vistas da providência, é um período de repouso para o espírito. E a gente sabe que é um período de repouso, né? É só a gente lembrar como era boa a nossa infância, né? Como a gente não tinha preocupação. As preocupações nossas eram com bolinha de gude, jogar finca, soltar papagaio, pelo menos as minhas eram essas, né? E brincar de boneca, antigamente era assim, né? Então a gente tem essa condição espiritual, ela fica de lado, aguardando para ela se manifestar anos depois, mas no período infantil isso não acontece. Então, qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Qual a utilidade para o espírito ele passar pelo período da infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período,
é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, esse adjetivo aqui, acessível, é a palavra-chave. Nesse estado da infância, o espírito está mais acessível, ele perde momentaneamente aquelas manias, aquelas convicções que ele tinha na época de adulto. Isso a gente sabe ao observar as crianças que elas já vêm com a sua personalidade. A gente nota a diferença de uma criança para outra. A criança não vem vazia, ela vem manifestando um espírito adulto, mas com muitas limitações. Ela não recorda com plenitude quem ela foi. E nessa condição, ela se encontra acessível, maleável, porque ela está fragilizada, o espírito está fragilizado, ele está num corpo mais frágil, ele tem que obedecer, ele vai recebendo instruções daqueles que vão orientando. Então essa é a condição ideal para ensinar o espírito que retorna para uma nova oportunidade. Aí olha essa frase aí, a criança foi um adulto em reencarnação passada, mas ela não é um adulto miniaturizado. Criança é criança. É o período que nós temos que respeitar e a condição em que esse espírito se encontra. Ele foi um adulto, muitas vezes, em muitas reencarnações, mas naquele momento esse adulto não consegue ainda se manifestar, vai manifestar mais adiante. Se foi alguém que cometeu muitos erros, certamente ele está voltando para passar de novo por aquele filtro, né, que é o novo corpo, na esperança de que ele evolua um pouco mais. Porque esse é o objetivo da reencarnação. O que acontece conosco? Deus nos dá uma nova oportunidade, nos coloca numa armadura que nos dá um disfarce, que é o corpo físico, porque ninguém aqui olha para mim e lembra quem eu fui na outra vida. Isso não acontece. Nós não temos acesso às vidas passadas de ninguém, nem a nossa vida, muito raramente a gente consegue alguma informação a respeito disso. E assim, nós não temos como julgar as pessoas. Eu posso ter aqui um grande adversário do meu lado, mas não sei que é ele, que é aquele do passado. Por quê? Porque Deus nos deu essa oportunidade de retornar, é um baita de um perdão, né? Para a gente poder se expressar novamente com liberdade, para que a gente possa se desenvolver. Então não é adulto miniaturizado, é uma criança que está em processo de evolução, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É o espírito que se modifica, então a criança evolui até a adolescência e depois amadurece e aí se torna um adulto, não é? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. Aí nós vamos ter aquele espírito que foi um adulto, retornou, passou pelo período infantil, entrou naquela fase que a gente sabe que é complicada da adolescência, né? Muitas crises de identidade, de rebeldia, um monte de coisas, em geral é assim, e aí de repente vai assumir a vida adulta. Vem os seus próprios filhos, vem o trabalho. Então, nesse momento o espírito começa a recordar com maior pujança, né? Com maior intensidade quem ele foi, como é que ele era. Não é que ele está lembrando de memória, mas aquelas suas características voltam a acontecer. E aí que nós vamos caminhar com a questão da evangelização. Na resposta, os espíritos completam: não conheceis o que é a inocência das crianças oculta, não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Nós não sabemos quem foi a criança e nem o que ela vai ser. Essa que é a verdade. E sobre isso nós escrevemos o nosso último livro, Ventos do Regresso. Depois nós vamos mostrar aqui, que ele vai trazer justamente as vidas de hoje
e as vidas do passado se relacionando justamente por causa dessa bondade divina. Então, as crianças são seres que Deus manda a novas existências para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes eles todos um aspecto de inocência. Então, a gente não olha para a criança e vê o adulto. Ah, então foi você que fez aquilo, né? Foi você que assaltou, você que matou, você que roubou. Não, a gente não julga, porque a gente não sabe com quem que a gente está lidando, ele está disfarçado ali. A infância ainda tem uma outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Que devam fazê-los progredir. O que está dizendo aí? Que há pessoas que estão na posição de tutores, geralmente são os pais, ou os professores, ou tios, ou avós, são os adultos que estão ali junto, ajudando a educar. A missão deles é auxiliá-los a progredir, auxiliar que aquele espírito progrida. Mas todo adulto tem consciência disso? Provavelmente não. Alguns têm, muito fortemente, outros não. Mesmo entre pai e mãe, muitas vezes fogem à missão de educar. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os seus maus pendores. Então é a chance de transformar o espírito. Começa a notar que a criança tem uma tendência a ser egoísta, a ser invejosa, a ter uma agressividade ou a preguiça. Estão ali os adultos que precisam orientar, né? Reorientar. E a gente sabe que às vezes é difícil. Às vezes santo de casa não faz milagre, né? A coisa funciona assim. Mas Deus coloca muitos recursos para que a gente consiga, né? Quem tem essa mentalidade que eu vou ajudar, eu vou tentar auxiliar aquela criança, seja meu filho, meu sobrinho, que ela não faça isso novamente, eu vou ajudá-la, né? Isso tudo são as missões que os adultos recebem nesse auxílio às crianças. Tal dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Os pais vão ter que prestar conta. Quando vai ser isso? Quando desencarnar. Chegou do lado de lá, deixa eu ver, o que você fez? Como é que foi aí a sua condição de pai, de mãe, sei lá, você ficou como tutor dessas crianças aí, o que você conseguiu? O que você fez? Isso aqui a gente está simulando um teatro, um diálogo, né? Não vai ter isso. Isso já vem impresso no nosso perispírito, as virtudes e as nossas falhas, elas já estão lá impregnadas no nosso corpo fluídico. Então, a infância não é só útil, necessária, indispensável, mas é uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então vamos falar um pouco agora de Jesus, né? Para a gente levar a coisa para o campo religioso, né? Aí Marcos anotou no capítulo 10 essa frase. É uma memória do que acontecia, né? Traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Aí vem o enigma do reino de Deus, que para muita gente, reino de Deus é um castelo, é um paraíso, é um lugar que vai estar lá todo dourado, ou todo azul, ou da cor que vocês quiserem, cheio de flores, cheio de anjos, e eu vou penetrar o reino de Deus. Mas Jesus falou, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando falar em reino de Deus, nós temos que traduzir por evolução espiritual, pureza espiritual, alcançar um estágio em que nós já
conseguimos eliminar os nossos defeitos, as falhas morais, porque a nossa vida de espírito, as leis que regem o espírito são as leis morais, não são as leis físicas. Portanto, Jesus fala assim: os que se assemelham às crianças, esses vão penetrar o reino dos céus. Aqui está dito que levavam as crianças para que ele as tocasse, era por causa das curas que Jesus fazia, né? Pessoas com crianças adoentadas e tal, levavam lá e Jesus dava aquele passe, né? Bastava olhar, já estava resolvido o problema. Então, dessa forma, Jesus pediu: deixa vir as crianças, ou seja, são elementos que servem para nós como modelo de evolução. E aí nós vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Se a gente não tiver as qualidades da criança, nós não vamos conseguir evoluir ao estado de espírito puro. O reino de Deus não é lugar nem dom, é conquista evolutiva. Então nós temos que ter certas qualidades e listamos algumas aqui que nós acreditamos que representem as crianças na sua tenra idade. Nós temos a humildade, o amor, a ânsia de saber, aquela curiosidade infantil, a perseverança quando a criança faz aquelas pirraças, né, sempre querendo as coisas ali, insistindo, a inocência, a simplicidade, a docilidade. A criança não vê a maldade, ela se deixa levar. Ela se deixa levar pelo adulto, ela acredita, ela confia. Então nós temos que ter, assim, uma perspicácia para entender o que foi isso que Jesus quis dizer. Não é imaginar a criança como um adulto cheio de defeito, que está reencarnado e eu tenho que ser igual a ele para ir por ele. Não. Ele está falando de uma maneira geral das virtudes infantis, como que a gente pode se espelhar nelas para alcançarmos essa elevação no progresso espiritual. Vamos ver o que Emmanuel nos explica na obra O Consolador. O Consolador também é uma obra de perguntas e respostas. O livro é separado em ciência, filosofia, religião, e aí vem as perguntas nesses aspectos, e aqui fizeram essa pergunta para o Emmanuel. Ele responde todas, através do Chico Xavier, né? Onde a base mais elevada para os métodos de educação? A questão lá era educação. As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda educação no sagrado instituto da família. Quando ele está falando sagrado instituto da família, será que todos nós entendemos o que é isso? É porque a família é um ponto de reunião de espíritos que vão se unir novamente, que estão reencarnados. Então eu tenho lá um homem ou uma mulher, vamos falar assim no campo biológico, né, que hoje não é questão de casamento, é apenas a geração dos filhos, pode ser também mulher com mulher, homem com homem, um filho adotivo, não tem problema. Mas é um casal, né, pessoas que se amam, e aquele instituto da família é o ponto de encontro, a primeira escola. É o primeiro ponto para ser educado, para se educar o espírito que retorna. Então ele cita aqui noções religiosas com exemplificação. Porque muitas vezes o papai e a mamãe, vamos dizer assim, de boca ensinam muitas coisas, mas na hora de agir faz a coisa errada, né? Quantas vezes nós não demos mancada com os filhos ao volante no trânsito? A gente ensina educação, não pode falar palavrão nem nada, até a gente tomar uma fechada, né? E aí a gente pimba, faz tudo errado na frente das crianças. Isso é uma ilustração só para mostrar como é que nem sempre nós estamos preparados para exemplificar aquilo que a gente está querendo ensinar. Aí vem uma segunda pergunta para o Emmanuel. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Emmanuel responde: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até aos 7 anos,
o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que ele compete no mundo. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Essa é uma informação chave que o Emmanuel deu, que até 7 anos de idade, o perispírito da criança ainda não acoplou totalmente ali no corpo, não. Então é comum criança ver espírito, criança ter visões mediúnicas. Eu lembro uma vez que a minha ex-esposa, quando a gente teve a nossa filhinha lá, nós estávamos na casa de um parente, de repente eu vi minha ex-esposa saiu correndo dentro do banheiro lá. E minha filhinha saiu atrás. Aí eu fui lá e perguntei para ela, o que aconteceu? Não, é porque ela chegou e perguntou para mim assim, quem que é aquele homem que está sentado ali? Aí ela deu no pé, porque ela estava vendo espírito, né? Então isso é comum, muitas vezes a criança percebe, ela vê, é porque o perispírito está sendo, vamos dizer assim, adaptado ao orgânico, é um corpo astral que tem uma dificuldade de adaptação à matéria. Então, olha só, suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Então, ela está ali preparada para ser educada. Ela está na hora certa de receber a instrução, de falar com ela o que pode, o que não pode fazer, o que deve, o que não deve fazer, o discernimento entre o bem e o mal, não é? Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Então, tudo isso é uma visão muito bonita e sagrada que o Emmanuel dá do Instituto da Família e das nossas responsabilidades para com os espíritos que nós estamos educando. Então, vem aqui agora as questões sobre a evangelização propriamente dita, né, de acordo com o Espiritismo. Na perspectiva da doutrina espírita, a evangelização infantil é vista como uma das tarefas mais relevantes para a formação moral e espiritual do ser humano. Difícil encontrar uma casa espírita que não tenha evangelização infantil. Só se não tiver a criança lá, né? Não for em alguma região que não tenha criança. Mas sempre tem há um zelo muito grande para se atrair as crianças, atrair os pais, trazer as crianças para esse ambiente, para elas aprenderem essas lições maravilhosas do convívio, do sagrado, das posturas éticas, das posturas morais, que desde cedo elas podem receber. Vocês devem ter ouvido aqui a dirigente anunciar que tem evangelização a partir de 0 ano, não é isso? Quer dizer, nem nasceu direito, já pode ser evangelizado. Não é isso? Então essa é a proposta do Espiritismo. É porque aquele espírito vai recebendo a vibração através de música, através de vários fatores ali, até em termos fluídicos, vibracionais, que vai ajudando ele na sua evolução. Então não é ensinar conceito religioso. Evangelizar aqui dentro não é conceito religioso. É favorecer o despertar da consciência, dos valores éticos, da vivência do bem desde cedo. Incutir na criança o respeito com o coleguinha, a necessidade dela se esforçar para se educar, essas coisas que a gente acha que o colégio é que tem que fazer, né? Que muitos pais fazem isso. Não, põe lá no colégio, input, output, coloca aqui, aperta um botão, o colégio processa e solta o menino bonitinho do outro lado. Mas e eu em casa? Eu não preciso fazer nada? Eu não tenho que fazer nada? Eu tenho que fazer. E eu acho que já vai começando a dar a entender o seguinte: como é que eu vou evangelizar uma criança se eu não estou evangelizado? Se eu não cuido da minha própria evangelização, da minha própria educação, da assimilação do conhecimento,
da moral cristã, vamos dizer assim. Porque a gente pode até sair fora do cristianismo e falar de ética, né? Falar de educação, falar de muitas coisas que vão mostrar quão evoluído é um espírito. Mas a gente tenta levar para o cristianismo porque as lições de Jesus são muito importantes nesse caráter de nos ajudar a compreender, a gente não carregar mágoa, não carregar rancor, a gente aprender a perdoar, para a gente se libertar, para a gente ter uma vida mais feliz. E é o que a gente deseja para os filhos, mas nós precisamos fazer primeiro para nós. Então, a criança, essa formação moral desde a infância é considerada o período especialmente receptivo para a educação do espírito encarnado. Nas obras do Allan Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos, há a ideia de que durante a infância o espírito encontra-se mais acessível àquilo que nós já falamos, as impressões educativas e morais. Kardec comenta que é durante a infância que se podem reformar os caracteres. Alguém podia estar pensando, mas eu tenho que me evangelizar? Esse negócio deve ser difícil demais, eu me evangelizar. Pois tem um método caseiro para se evangelizar. Culto no lar. Culto no lar eu gosto de falar que é uma metodologia espírita, porque é uma coisa para se fazer rotineiramente, semanalmente, e seguir uma determinada ordem de coisas. Não precisa ser exatamente igual, mas no mínimo, por exemplo, o mesmo dia da semana, no mesmo horário. Por que fazer no mesmo dia da semana, no mesmo horário? Porque não vão ser só os encarnados que vão estar lá. Quando a gente começa a implantar o culto no lar em casa, nós vamos chamar a atenção da espiritualidade. Aí uma bela hora ele vai falar assim, o fulano está fazendo o culto lá e está sendo perseverante, disciplinado, então nós podemos contar com ele. Aí o que vai acontecer? Vão começar a direcionar espíritos para nosso lar na hora do culto. É isso aí, viram a escolinha dentro da nossa casa. Nós temos colegas médiuns que muitas vezes reparam assim, né, na vidência mediúnica, que a parede abre e tem uma plateia lá de espírito sentadinho lá para ouvir o livro que nós vamos ler, as observações que nós vamos fazer. A casa dá orientação sobre como fazer o culto no lar. E não é nada complicado, é água com açúcar. O complicado é a gente se envolver, o complicado é a gente manter o dia, o horário, a disciplina, entender como que deve ser construída a coisa sem haver querela, sem haver briga entre os encarnados. Não pode ter questões religiosas em disputa. Nós temos que fazer entre os que se dizem espíritas, ou que estão estudando o espiritismo. Porque se entrar uma diferença de entendimento e aquilo virar vamos dizer assim, uma disputa, você tira o clima de aceitação, de boa vontade. Então o culto no lar não é aquele momento de apontar o dedo e falar, você faz isso. Aí danou, né? Eu faço o culto no lar com a minha esposa, por exemplo, e falo, aí, você não sabe perdoar até hoje. Pronto. Que clima que eu vou ter dentro de casa para fazer um culto, né? Então a gente tem que falar assim, nós precisamos perdoar mais. É sempre no nós. Inclua-se no processo. E aí nós vamos fazendo com disciplina, com boa vontade, os espíritos vão sendo direcionados para a nossa casa. Essa é uma ideia geral do culto no lar. E a criança? A criança precisa ser envolvida. Se ela está lá, se ela tem condição de participar, ela não precisa ficar o tempo todo. Mas alguma coisa nós precisamos fazer para atraí-la. E tem que ser com disciplina. A criança, você não vai chegar para ela, está passando um desenho animado, você fala assim, você quer ir fazer o culto no lar? Adivinha qual vai ser a resposta? Não, marcar, nós estamos combinando, é tal dia, tal hora, nós vamos para o culto, depois você assiste televisão, depois você vai brincar. E aí ela vai sendo envolvida naquela disciplina, vai aprendendo os conceitos elementares que às vezes nós também
estamos precisando aprender. E aqui nós dissemos, a dinâmica do culto inclui apoio dos benfeitores espirituais e ela tem um caráter de automedicação, porque ao fazer o culto, nós aprendemos muitas coisas que nos ajudam a tomar decisões, que nos aliviam o espírito, que quando nós estamos em sofrimento, às vezes por causa de uma bobagem, de uma ofensa, uma coisa, a gente começa a superar aquilo e vamos adiante. Então a evangelização em si, ela busca cultivar fraternidade, responsabilidade, respeito, empatia, fé raciocinada, não acreditar em qualquer coisa, procurar entender por que é assim ou assado, por que não é assim. Por isso que o Espiritismo atrai também pelo raciocínio lógico. Não é só por crença, porque chegou alguém aqui e falou. Se eu falar, o fulano lá falou que existe espírito. Existe espírito mesmo? Nós temos que questionar tudo. Vamos abrir o livro dos médiuns. Primeira pergunta lá, há espíritos? Aí vamos ler lá, vai explicar. E aí a gente vai ver se nós vamos aceitar ou não, porque é livre-arbítrio nosso. Então, autoconhecimento muito importante. E para o Espiritismo, então, a criança não é um espírito novo, não acabou de nascer, é um espírito imortal, já passou por várias experiências reencarnatórias, vai passar por muitas mais, está num processo de aperfeiçoamento. E o processo de evangelização, feito no lar, com os pais, por exemplo, através do culto, ou aqui na casa espírita, ele vai ajudar a criança a compreender sua origem, sua finalidade, refletir sobre as suas próprias experiências, fortalecer os valores positivos, criar recursos íntimos para enfrentar dificuldades futuras, porque nós vamos esclarecendo, através do esclarecimento nós vamos ganhando uma iluminação do caminho que estava escuro. E prevenir contra o assédio obsessivo, porque a criança também tem mediunidade. E a mediunidade em criança é algo que exige muita atenção nossa. Porque não é porque está no período infantil que não tem mais um inimigo do passado. Muitas vezes é o contrário. A criança não consegue dormir direito. Quantos casos nós já acompanhamos assim? A criança não dorme. Ela dorme, de madrugada está agitada daquele negócio. Pode ter certeza. Ali tem espírito agindo ali. Porque o espírito que está no campo lá na erraticidade, ele lembra que o fulano o prejudicou e está reencarnado, aproveita que ele está fragilizado e vai lá perturbar. Isso tem solução? Tem solução. Os pais conseguem tirar isso de letra. O próprio Divaldo Franco ensina isso. Num dos seus livros ele faz o seguinte, depois que a criança dormir, você pega uma página, lê e começa a conversar com ela, vai evangelizando ali como se ela tivesse acordada. Vai fortalecendo, vai passando a instrução. Olha, passa algumas noites, acaba o problema. Porque, na verdade, você está falando para a criança, mas o espírito também está ouvindo. Então, ele também é evangelizado. Essa aproximação com os ensinamentos de Jesus, né? A evangelização infantil espírita, o eixo central dela é o evangelho, é o cristianismo. O objetivo não é imposição dogmática. O que é imposição dogmática? Não tem isso no espiritismo. É que tem que ficar em pé, sentado de joelho, usar tal paramento, fazer tal prece. Não. É só passar o ensinamento. Não tem rituais exteriores. Não existe isso. E isso é muito bom, porque a gente leva a coisa, cada um vai levar do seu jeito. Aqui está dizendo sobre o apoio à família que a Federação Espírita e diversas instituições frequentemente ressaltam que a evangelização complementa o trabalho educativo da família, criando um ambiente de apoio moral e espiritual para a criança. Então, há um processo de prevenção moral e emocional, né, com relação às escolhas futuras, construção do equilíbrio emocional, resistência a comportamentos destrutivos, desenvolvimento de sentido existencial, lidar com a sua mediunidade. Tudo isso favorece a criança. Além da convivência
e socialização saudáveis. Agora vamos ler essa mensagem aqui da Joana de Ângeles. Nos tempos contemporâneos, olha como é que vai pegar bem com a gente aqui. Tem se agravado muito os estados psicossomáticos doentios da sociedade. Há um perigo excessivo dentro de cada lar. As redes sociais desenfreadas, o uso excessivo de telas nas mentes das crianças e jovens. Estamos sempre aconselhando as famílias a orientar seus filhos diante desse abusivo sistema tecnológico, sendo usado de forma desenfreada. A evangelização infantil, a mocidade espírita, que é a etapa seguinte, e a casa espírita precisam estar sempre alinhados num estudo sistematizado evangélico-cristão para a orientação das famílias, das crianças e de nossos jovens. Que os familiares continuem junto aos jovens, estimulando e acompanhando na caminhada espirituais, pois serão belos frutos na seara do Mestre. Então é um voto de confiança, mas a gente precisa estar junto ali, trabalhando junto, e a casa espírita pode também auxiliar nesse sentido. Então, quanto ao futuro, nós temos aí que a evangelização é um investimento espiritual e que no espiritismo, a evangelização é entendida como um processo de educação integral do espírito, voltado para a sua transformação moral e para o desenvolvimento consciente do ser humano. Aí vamos lembrar esse trecho aí do Sermão do Monte, né? Que eu tenho certeza que todo mundo sabe ele de cor, mas eu vou repetir ele aqui. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus dizendo, né? Vamos aprender o sentido do cristianismo, esses valores, essa justiça divina perfeita, que inclui a reencarnação, a vida futura, o plano espiritual, todo esse processo nosso de intercâmbio entre nós e com os desencarnados, tudo isso que o Espiritismo traz para nós, vem fazer parte da justiça divina, mostrar para nós que as coisas não acontecem por acaso em nossas vidas. Tudo tem um sentido muito especial. Bom, então agora chegou no momento de nós voltarmos àquele tema lá do começo da palestra, quando nós contamos a respeito do eu adolescente, ouvindo o colega lá, adolescente também, falando que se ele tivesse um filho com síndrome de Down, ele preferia suicidar. Agora nós já sabemos que o espírito que reencarna num corpo que tem síndrome de Down, ele veio com um filtro, um freio no próprio cérebro. Ele não vai conseguir expressar a sua inteligência de forma plena. E isso tem um sentido, tem um motivo de acordo com a justiça divina, talvez impedi-lo de repetir erros graves que ele cometeu no passado usando a inteligência, ou talvez pode ser que o espírito tenha simplesmente se oferecido para reencarnar daquele jeito, para ele vir numa família e ajudar os pais a desenvolverem algum processo de amor, de cuidado, de carinho mais extremado com o filho, né? A ideia de suicidar por causa disso mostra um completo desconhecimento das questões espirituais, uma coisa mais voltada para um materialismo, né? Achando que é como se a gente estivesse abrindo uma chave, um interruptor, a luz se apaga e pronto, acaba tudo, quando a nossa doutrina mostra que não é assim, que quando nós penetramos o campo espiritual como suicidas, nós cometemos o maior crime contra a lei de Deus, a gente se impedir de progredir. Então isso vai trazer para nós um transtorno muito maior do que, no caso do exemplo, a carga de ter que conduzir uma criança com síndrome de Down. Então nós quisemos trazer esse exemplo para mostrar como que a doutrina espírita ela explica as coisas para nós de uma maneira muito clara e previne muitas coisas. Previne o desânimo, reforça a coragem,
previne o autoextermínio, valoriza a vida. Foi nesse sentido que nós quisemos trazer esse exemplo que nos veio à mente lá na hora que a gente estava preparando esse estudo. Então, muito obrigado a todos e muita paz.